A Câmara dos Deputados deve analisar nos próximos dias a proposta de emenda à Constituição que limita os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O texto foi aprovado ontem no Senado por 52 votos a 18, os dois turnos, tiveram o mesmo placar. A PEC estabelece que os ministros do STF não podem suspender individualmente a validade de leis e atos do presidente da República e dos chefes das casas do Congresso. Então, o que é decidido no Senado, na Câmara, e o presidente sanciona, não pode só um ministro do STF individualmente, assinar e derrubar essa decisão. A gente vai a Brasília para saber mais sobre essa votação, o que ela significa, inclusive para a relação entre os poderes, João Pedro Melo? Bom dia para você. Oi, Carla, bom dia a você, a Sheila, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, uma discussão que vai demorar bastante, a partir de agora, exatamente porque tem essa questão do Supremo Tribunal Federal, que tem feito campanhas para que esse projeto não seja aprovado, Tem também uma série de recados que precisam ser passados, tanto ao Palácio do Planalto, como também, obviamente, ao Supremo Tribunal Federal. Então, exatamente por esse motivo, há a expectativa de que esse tema gere muita discussão dentro da Câmara dos Deputados. A ideia é que seja discutido nos próximos dias, analisado nos próximos dias, mas acredito eu que vai ficar mais para o ano que vem, viu? Essa proposta de emenda à Constituição, ela trata da limitação dos poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e foi aprovada ontem no Senado. Foram 2 turnos de votação, placares iguais, 52 votos favoráveis, 18 contrários, e agora essa matéria vai precisar passar pelo plenário da Câmara dos Deputados. Bom, segundo essa PEC, como a gente falou agora há pouquinho, os ministros não podem tomar decisões monocráticas contra ações tomadas pelo presidente da Câmara, do Senado, do Congresso e até presidente da República, e no caso disso acontecer, só pode ser feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, nesse caso o ministro Roberto Barroso, e durante o período de recesso, em caso de grave ameaça ou de alguma questão que possa não ser reparada em um futuro. Essa questão também trata sobre o tempo dos pedidos de vista, A gente falava sobre isso ontem, por exemplo, de que esse período, inicialmente não existia um período máximo para o pedido de vista. O Supremo chegou a um acordo que seria de 90 dias, então essa é uma questão que está pacificada, é um ponto pacífico nesse material, Essas decisões, então, elas, claro, geram muita polêmica, por serem decisões de um único ministro. Normalmente se fala em decisões colegiadas, que o Supremo tem que tomar em conjunto, e ontem, depois dessa votação, a gente teve o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, se esquivando de polêmicas, dizendo o seguinte, que a questão, essa aprovação, foi apenas um aprimoramento das leis do país. Que se deixe isso muito claro, que a intenção é um aprimoramento, que é algo muito positivo para a justiça do nosso país, considerando basicamente que é um raciocínio simples. Uma lei federal que é votada nas 2 casas do Congresso Nacional, que passa pelas comissões do Senado, pelas comissões da Câmara, que é votada nos plenários, que é sancionada por um presidente da República, que colhe as impressões e as opiniões dos ministérios sobre aquele tema daquela lei específica. Que esse processo legislativo seja respeitado a fim de que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei feita no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República seja pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. É evidente que eu respeito e reconheço que cabe ao Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, decidir, em última instância, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei, mas que o faça pelo seu colegiado e não por uma decisão de um único ministro que suspende a eficácia de uma lei feita no Congresso Nacional. O senador Humberto Costa disse que essa PEC vai trazer ainda mais tensão nessa relação entre Congresso e Poder Judiciário. Essa é uma maneira de manter vivo um tensionamento entre os poderes constitucionais, que já nos trouxe enormes prejuízos políticos e institucionais e insuflou até mesmo os que viram nessa seara uma oportunidade de fragilizar a democracia.
Bom, Sheila, Carla, só para esclarecer, né? Falei que a questão dos pedidos de vista era um ponto pacífico, exatamente por isso. O relator dessa matéria tirou essa questão do texto ontem, né? Então isso não foi nem votado porque foi um acordo firmado ali antes de fato da matéria ser votada. Bom, se ela for promulgada, essa mudança vale para decisões em ações que questionam constitucionalidade de leis, ou seja, impacta também, além dos trabalhos do Supremo, os processos julgados por outros tribunais de justiça estaduais, entre outros. Então é bom a gente ficar atento. Essa questão deve ser discutida ao longo desse ano na Câmara, mas eu particularmente acredito que só será votada no ano que vem. Tá bom. 23 de novembro, é isso aí. Amanhã, ô JP, as coisas voltam ao normal. Em Brasília, quer dizer, Congresso Nacional meio que, em stand-by, né? Não tá totalmente, né? Com passo de espera, né? Isso, você vê só aquela luzinha acesa ali, né, na televisão, mas ela tá desligada. Está só plugado na tomada, mas não tá funcionando, é isso, né? É isso, basicamente isso, mas olha, o Congresso está meio que correndo contra o tempo, porque precisa aprovar as questões relacionadas ao orçamento. Hoje a gente ia ter, por exemplo, uma sessão no Congresso para analisar vetos presidenciais, mas essa sessão foi cancelada aí durante a madrugada. Então, é uma questão que também precisa ser feita. A sessão do Congresso a gente não tem há mais ou menos 1 mês e meio, quase 2 meses. Então, assim, tá atrasado. Precisa trabalhar de fato, mas o pessoal já está em compasso de espera aí para o fim de semana. Todo ano essa história, né? Todo ano essa história. Daí entra em dezembro, tendo um monte de coisa importante para aprovar. Em geral, aquelas importantes para eles são as aprovadas a toque de caixa na última semana, na calada da noite e tal. É impressionante como essa história se repete no fim de ano para que eles possam se livrar logo, né? Porque vira isso, no final das contas. Se livrar para ir para o descanso de fim de ano e já emendar com o recesso de janeiro. Agora, essa decisão aí do Senado, é claro que ao longo de toda a manhã a gente vai trazer toda a repercussão e toda a análise também do que é que isso significa. Como disse o João Pedro Mello, né? Ali equilíbrio entre os poderes, mas politicamente também, por que é que Jacques Wagner votou como votou? Né? Tem toda uma questão aberta em torno desse assunto. É um assunto muito importante, porque envolve, além de questões práticas, infelizmente também questões ideológicas, né? Por que é que isso foi apresentado agora? Por que é que o Rodrigo Pacheco abraçou essa causa que, para alguns, enfraquece um pouco o Supremo Tribunal Federal, enquanto que para outros traz discussões que são válidas. Cabe mesmo a um único ministro derrubar decisões que foram discutidas por tantas outras pessoas? E é um momento tão complicado, né, Sheila? Tudo bem que a gente deu um passo além. Até o fim do ano passado, esse tipo de discussão envolvendo o Supremo Tribunal Federal acabava caindo em uma linha ideológica, país polarizado por causa da eleição. Então, discutir ações do Supremo Tribunal Federal automaticamente cairia naquela defesa de que Supremo não deve existir, derrubada da ordem constitucional das coisas, dos 3 poderes. E agora a gente tem um pouco mais de tranquilidade para falar sobre o funcionamento do Supremo Tribunal Federal sem cair em atos antidemocráticos. Né? É importante que a gente discuta isso, mas também é muito importante que a gente saiba quais são os interesses que estão por trás disso. A gente já criticou tantas vezes, né, o volume de decisões monocráticas, que são essas decisões individuais. Falamos tanto disso aqui com o nosso queridíssimo Rodrigo Aidar, né? Foi colunista aqui, inclusive nesse noticiário. Um beijo grande para ele. Estou com saudade do Aidar. Falou também tanto sobre interferência de um poder no outro, e também estamos tratando disso, né, JP? Então, esse assunto ainda vai prosseguir, ainda vai render. Obrigada, viu, JP? Bom trabalho por aí. Até.